Bem, eu tenho aqui um fóssil. É um fóssil de um peixe, como podem ver, preservado numa pedra e partido bem no meio. Há milhões de fósseis de plantas e animais em toda a Terra e, claro, viveram e morreram, normalmente rápido e repentinamente, e em tais condições foram preservados. Normalmente, um animal ou planta que morre é oxidado por bactérias até desaparecer. Mas esses foram depositados na água e preservados por circunstâncias especiais. E aqui estão os nossos fósseis. E agora é nosso propósito verificar nossos fósseis para ver o que nos revelam a respeito da história biológica da Terra. Nosso mundo tem muitas testemunhas silenciosas dos tempos esquecidos. Não só os homens têm testemunhas de seus passados. A Terra também possui suas testemunhas. Tremendas montanhas empurradas para cima por forças incríveis. Obras de arte criadas pelo vento e a água, esculpindo monumentos de tamanha beleza que nos deixam boquiabertos. No entanto, são silenciosas. Não dizem uma única palavra, mas se você ouvi-las com cuidado e com paciência, elas contarão a sua história. Como tijolos posicionados por um mestre de obras, as camadas da Terra se incendiam, formando estruturas fantásticas que se elevam ao céu. E nessas camadas estão os melhores de todos os contadores de histórias. Milhares. Milhões deles. Os fósseis. Pedras remanescentes de plantas e animais que um dia viveram, como esse fóssil de uma concha. Aqui estão fósseis de milhares de dinossauros, sepultados num túmulo maciço, cobertos por lama e areia, quase que de imediato para que seus ossos não se decompusessem. Eles foram fossilizados. Depois de cuidadosamente separados os restos mortais da rocha que os envolvia, podemos ter uma ideia de sua enorme estatura e imensa força. Esse peixe, como chegou até aqui? E como, naquela época tão distante do passado, veio a ser sepultado numa rocha? Se você tem um aquário em casa, provavelmente você já passou por esse triste evento, onde seus peixes morrem, boiam até a superfície e rapidamente se decompõem. Na natureza, é claro, há outras maneiras de se morrer. De uma maneira ou outra, em pouco tempo não sobra nada. A menos que algo inesperado aconteça. A menos que, por exemplo, os peixes sejam sufocados por uma tremenda quantidade de lama e areia. Então, eles podem ser petrificados e tornarem-se em fósseis eternos num curto período de tempo. Só uma inundação global parece adequada para explicar a quantidade tremenda de fósseis que encontramos. Agora, em todos esses milhões de fósseis que são encontrados, os cientistas tentam aplicar algum tipo de ordem. E a ordem que desenvolveram é a chamada coluna geológica.
Supostamente, a primeira camada a assentar-se na base de rocha cristalizada é a pré-cambriana. Então você segue para a cambriana, daí pela triásica e então pela quaternária, a mais recente onde se encontram fósseis humanos. Ora, é muito importante ser capaz de datar fósseis encontrados. E isso é feito pelo método Index de Fósseis. Foi descoberto que, vamos dizer que na Cambriana você acha o trilobite. Fósseis que são típicos são chamados fósseis de Index e são datados pela posição que ocupam na coluna geológica. O problema é que nem sempre, ou poucas vezes, alguém encontra uma coluna geológica assim, então é necessário que encontremos outra maneira para datar a coluna. Como os evolucionistas determinam a idade desses fósseis feitos de rocha dura? Que métodos usam, por exemplo, para datar esses ossos de dinossauro? Será que eles realmente têm milhões de anos, como os evolucionistas afirmam? É importante mencionar que os restos de dinossauros não foram provados ter milhões de anos de idade. Isso é simplesmente parte da teoria da evolução. Se você perguntasse a um paleontólogo evolucionista qual a idade de um determinado osso de dinossauro, ele provavelmente faria o seguinte. Primeiro, tentaria determinar a que criatura o osso pertenceu. Aí, determinaria em que camada de rocha o osso foi sepultado. Então, verificaria num livro de geologia ou num gráfico qual era a camada de rocha. Aí, então, o paleontólogo lhe diria que o osso tinha, por exemplo, 100 milhões de anos de idade. Ele diria que o osso tem aquela idade porque a rocha em que foi sepultada tem 100 milhões de anos de idade. Porém, se perguntássemos ao geólogo que escreveu o livro de geologia como ele sabia a idade da rocha, ele provavelmente nos diria que a rocha tinha no mínimo 100 milhões de anos porque tinha esse tipo de dinossauro fossilizado nela. Então, o que você está fazendo com isso? Você está datando o fóssil pela camada e depois datando a camada pelo fóssil. Ora, isso é conhecido como raciocínio circular e, é claro, não é exatamente uma forma conceituada da lógica. Se, como diz a teoria da evolução, uma espécie gradualmente se evolui em uma outra, então, com certeza, esperaríamos encontrar muitas delas nessa transição. Peixes que começaram a ser anfíbios, ou répteis que começaram a criar asas. O Dr. Joe N. Gish, do Instituto de Pesquisa Criacionista em San Diego, conhece muito a esse respeito. Então vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. O registro fóssil é frequentemente usado pelos evolucionistas para apoiar a teoria da evolução. Na verdade, o registro fóssil é uma vergonha para a teoria da evolução e dá apoio ao conceito de uma criação especial direta. Por exemplo, se a teoria da evolução fosse verdadeira, então o registro fóssil deveria iniciar com uma forma de vida muito simples que gradualmente evoluísse em formas cada vez mais complexas. E, é claro, se a teoria da evolução fosse verdadeira, então haveria um grande número de tipos intermediários, ou formas em transição, ou o que chamaríamos de formas de passagem. Por outro lado, se a criação for verdadeira, o registro fóssil se inicia com formas de vida bastante complexas, para as quais não se encontrariam ancestrais evolucionários. E se a criação for fato, não esperamos encontrar qualquer forma em transição dos tipos criados ou dos tipos básicos, nem de plantas, nem de animais. Agora vamos dar uma olhada no registro fóssil e ver o que realmente mostra. Nas rochas cambrianas, que os evolucionistas dizem ter sido inicialmente formadas a partir de uns 600 milhões de anos atrás,
encontramos uma tremenda variedade de formas de vida complexas. Por exemplo, encontramos os trilóbites. Eles são tão complexos que os evolucionistas estimam que sua origem evolucionária necessitaria de, quem sabe, uns 2 bilhões de anos. E se tudo isso fosse verdade, então, nas rochas pré-cambrianas, rochas que geralmente são encontradas abaixo das rochas cambrianas, nessas rochas pré-cambrianas, nós deveríamos encontrar os ancestrais desses invertebrados mais complexos. Muitas das rochas estão intactas e perfeitamente capazes de preservar fósseis. Do que achamos nessas rochas pré-cambrianas? Bem, podemos afirmar isso. Em nenhum lugar da face da Terra, alguém foi capaz de encontrar os ancestrais evolucionários desses animais cambrianos. Nenhum ancestral evolucionário para as esponjas, ou as águas-vivas, ou os pepinos do mar, ou ouriços do mar, ou braquiópodes, ou minhocas, ou qualquer um desses tipos foi encontrado. Eles encontraram o que acreditam ser fósseis de bactérias microscópicas e algas, criaturas microscópicas unicelulares. Mas nada entre uma coisa e outra já foi encontrado. Em outras palavras, esses animais complexos apareceram repentinamente, totalmente formados, sem ancestrais evolucionários quaisquer. É isso que esperaríamos, é claro, baseados na criação. Ora, os evolucionistas também acreditam que um desses invertebrados deu início aos vertebrados e acreditam que os peixes foram os primeiros vertebrados. Os vertebrados são os animais que possuem esqueletos ou espinhas, em contraste com os invertebrados que têm corpo mole ou têm conchas. Creem eles que essa transição dos invertebrados aos vertebrados durou, digamos, 100 milhões de anos. Ora, se isso fosse verdade, então naturalmente deveríamos encontrar um grande número desses tipos intermediários no registro fóssil. O que realmente encontramos? Nem mesmo uma forma em transição já foi encontrada. Os peixes apareceram repentinamente, totalmente formados, e nenhum ancestral do peixe foi encontrado. Então, só nos sobrou a mesma conclusão a respeito do resto da história do registro fóssil. Nenhum tipo intermediário entre invertebrados e vertebrados. Nenhum tipo intermediário entre os peixes e os anfíbios. Nenhum entre os anfíbios e os répteis. E nenhum entre os répteis e os mamíferos. Para encurtar uma história longa e complexa, nenhum tipo intermediário foi jamais encontrado em qualquer parte da Terra. Nem em vida, nem em fóssil. Mas será que poderíamos não os ter visto ou percebido? Vamos olhar para um dos passos mais importantes, um que dificilmente pode ser ignorado: o desenvolvimento do voo. A habilidade de voar é algo incrível. Ela requer uma coordenação de músculo, cérebro e osso que parece apontar claramente a um projeto inteligente e criativo. Mas, de acordo com a evolução, o voo se desenvolveu com o tempo, o acaso e a luta para a sobrevivência. O voo, na verdade, ocorreu em 4 grupos diferentes: os insetos, os répteis, os mamíferos e os pássaros. Quando se trata dos insetos, o primeiro inseto de forma voadora a sair do registro fóssil tinha asas completamente desenvolvidas e totalmente funcionais, iguais aos insetos que temos hoje. Quando se trata de répteis voadores, os pterodátilos, eles têm asas constituídas de membranas que se abrem até uns 16 metros. Certamente, se essas formas tivessem evoluído dos répteis corredores, deveriam existir centenas de formas em transição, pelo menos para mostrar como a mudança das pernas para as asas ocorreu. Até agora, nenhuma forma em transição foi descoberta. Quando se trata dos mamíferos, os mamíferos voadores são os morcegos. Esses, entre os grupos de mamíferos, são realmente especiais, pois ocorreram cedo no registro fóssil dos mamíferos e são iguais aos tipos de morcegos que hoje temos. Quando se trata desses grupos, os insetos, os répteis e os mamíferos, a evidência é clara como cristal. O tipo de integração das partes que vimos parece apontar claramente para a criação. Se a evolução fosse verdadeira, deveríamos ter encontrado milhares de formas em transição, porém nenhuma foi encontrada. Mas quando se trata dos pássaros, a história muda um pouco.
Aqui, afinal, os evolucionistas acreditam ter encontrado um exemplo do elo perdido. É um pássaro de um tipo esquisito chamado Archaeopteryx. O Archaeopteryx tem asas e penas como um pássaro, porém nas asas existem garras. E não existe uma quilha central descendo do osso do peito e há dentes nos bicos. Essas coisas são normalmente associadas a répteis. Eu costumava dizer nas minhas aulas na universidade, quando eu lecionava evolucionismo, aqui está um exemplo perfeito do elo perdido que foi encontrado. Ora, vamos dar uma segunda olhada nesse Archaeopteryx. Quando olhamos, por exemplo, nos dentes, descobrimos que certamente nenhum pássaro vivente tem dentes, mas alguns dos fósseis de pássaros têm. Alguns répteis têm dentes e outros não. Essa característica em particular não é realmente importante no distinguir desses dois grupos. Garras nas asas? Existem pássaros vivos, como o avestruz, que têm garras nas asas. A ausência de quilha? Acontece que o Archaeopteryx tem uma fúrcula extremamente robusta. É aí que os músculos conectados colocam força nas batidas das asas nos voos. Na verdade, uma pena de Archaeopteryx mostra a haste na parte dela que está na direção do movimento, uma característica de fortes voadores. Muitos cientistas agora, para dizer a verdade, não mais consideram o Archaeopteryx um primitivo e sim um forte voador, enquanto aquela transição de pernas para asas. Mais uma vez no Archaeopteryx temos asas funcionais totalmente desenvolvidas, nenhuma dica de como pernas podem evoluir em asas. E as penas no Archaeopteryx, elas se apresentam completas, totalmente desenvolvidas, com todos os ganchinhos e nós segurando-as em posição. Não vemos nenhuma dica de como escamas possam se evoluir em penas. Para dizer a verdade, há poucos anos descobrimos ossos de pássaros normais dentro da mesma formação geológica do Archaeopteryx. Desses pássaros, pelo menos os exemplares que temos de Archaeopteryx, não poderiam ter sido os ancestrais. Parece que nesse caso também as provas favorecem a criação. São diferentes espécies de aves de muitas variedades, existindo desde seu primeiro aparecimento no registro fóssil. Quase que o único outro exemplo que os evolucionistas usam é mais um que eu antigamente usava nas minhas aulas, o cavalo. Nesse caso, parece que poderia ter havido uma transição de um tipo de estrutura para outro. A história retrata a evolução de um animal pequeno que tinha várias unhas fendidas a um animal grande que tem apenas uma unha, um casco. Mas apareceram mais informações em maior detalhe que forçaram-nos a abandonar essa ideia. Descobrimos que a questão de tamanho não é tão crucial, pois é possível criar cavalos que têm apenas 40 centímetros de altura. E o chamado cavalo da aurora? Sabemos agora que não era um cavalo, era um texuga da rocha, ou tipo de coelho que os cientistas chamariam de um irax. O nome oficial daquele cavalo da aurora é iracoide, é o ancestral, não dos cavalos, mas dos texugas e coelhos da pradaria que ainda vivem na Terra até hoje. E onde estão as formas intermediárias que mostram como o número de unhas fendidas foi gradualmente reduzido? Novamente, todas as formas chamadas de transição se encontram enterradas nas mesmas formações geológicas, o que indica que viviam ao mesmo tempo e não podiam ter sido os ancestrais um do outro. Pelo contrário, parece muito mais com o que poderíamos ver em volta de um bebedouro na África. Animais de muitos tamanhos e formatos, animais com poucas unhas, com muitas unhas, todos vivendo ao mesmo tempo. Assim, concluímos que as formas intermediárias que a teoria da evolução e a coluna geológica exigem não existem mesmo. Até o Archaeopteryx provou ter sido uma ave perfeita com penas fortes para voar. O Grande Canyon do Arizona, uma das vistas mais impressionantes do mundo. Quente, seco e árido, estende-se por centenas de quilômetros. Como camadas de bolo, os diversos estratos se sobrepõem. A maioria, rochas sedimentares, é depositada pela água, firmando-se quando as águas recuam e quando então uma camada é coberta de nova camada, trazida por sucessivas enchentes de água. O geólogo Dr. Arthur Chadwick, da Universidade de Loma Linda, da Califórnia, já passou muitos anos no Grand Canyon.
Ele examina minuciosamente as propriedades específicas de cada camada e, de tempos em tempos, publica seus achados nas revistas científicas de geologia. Com seu assistente, ele mede o terreno e as características das diferentes camadas contam sua própria história. O que é singular no Grand Canyon é que as camadas estão expostas, bem à vista. As camadas em si não são singulares, elas se encontram em muitos lugares diferentes do mundo, mas aqui podemos vê-las num corte vertical de mais de 1.600 metros de profundidade. São as camadas que compõem a superfície terrestre e que são expostas apenas superficialmente em outra parte. Nosso estudo nos levou a uma área do oeste dos Estados Unidos, ao Ribeiro Monarch Norte, onde há um penhasco que fica a 240 metros acima das terras em volta. Isso parece sugerir que pelo menos de 240 a 270 metros de água cobriam tudo quando essas camadas se depositaram. Como as camadas precisaram de muita energia para se depositarem, tira-se a conclusão de que os processos também devem ter sido processos energéticos. Isso contraria o pensamento tradicional de como as camadas se acham aqui. O fato é que essas camadas devem ter chegado aqui com muita rapidez. Não que a coluna inteira tenha se acumulado em pouco tempo necessariamente, mas bate com a ideia de uma camada inteira ter chegado aqui quase que instantaneamente por um processo conhecido como correntes de turbidade ou densidade. As correntes de densidade foram reconhecidas nos últimos 30 ou 40 anos como processos importantes da sedimentação. O que os distingue é que ocorrem muito depressa. O sedimento é depositado em áreas que têm centenas de milhares de quilômetros quadrados. Em velocidade de 80 a 100 km por hora, o sedimento vai se deitando pela superfície. Portanto, pode-se acumular grandes quantidades de sedimento em uma dada área dentro de bem pouco tempo. E isso mudou toda a nossa ideia sobre os processos que deitaram essas camadas do Grand Canyon. Os estudos geológicos não só mostraram que a maioria das camadas do Grand Canyon foram formadas rapidamente sob condições de enchentes enormes, como também indicam que o Canyon erodiu para sua atual forma básica muito depressa. Não foi a erosão lenta do Rio Colorado que cortou a maior parte do Canyon, um processo que teria levado milhões de anos. O Canyon parece ter tido uma origem muito mais catastrófica. Muitos criacionistas acreditam que a maioria desta série de formações estonteantes teve origem nos tremendos movimentos de elevação de terreno e nos efeitos subsequentes ao grande dilúvio que atingiu todo mundo nos dias de Noé. A erosão desses penhascos à beira-mar em San Diego, Califórnia, mostra muito bem a força das águas em movimento em toda a sua potencialidade. Portanto, a pergunta é se o dilúvio poderia ter ocasionado grandes mudanças geológicas. É óbvio que sim. É exatamente o que causou o dilúvio e como o mundo foi coberto pelas águas nós não sabemos. Mas a Bíblia nos diz, no segundo livro de Pedro, capítulo 3, que o mundo então pereceu coberto pelas águas do dilúvio. A palavra coberto, do grego, nos dá a ideia de um grande cataclismo. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que houve um cataclisma mundial em que toda a geografia e topografia do mundo foi modificada. Do Grand Canyon, passamos a outra sepultura em massa de fósseis, os filões de carvão. No fundo da terra, o ouro negro pode ser cavado. Exatamente o que é o carvão? São resíduos de enormes massas de material vegetal enterrado. Em muitos locais, o ingrediente principal foi lascas imensas de casca de árvores antigas enormes. Comprimidas e carbonizadas, esses resíduos pretos chegam a ser hoje uma fonte valiosa de energia.
Como não encontramos filões de carvão sendo formados em lugar nenhum hoje, muitos pesquisadores têm se preocupado em saber as circunstâncias que causaram essas formações vastas. Exatamente como o carvão foi formado. O geólogo especialista em carvão Dr. Stephen Austin vem estudando essa questão em profundidade. Existem duas teorias sobre a origem do carvão. Uma teoria é a do Pantanal e a segunda é a do dilúvio. A teoria do Pantanal sugere que as plantas que vemos formando esse carvão se formaram há milhões de anos em pantanais. O acúmulo de material vegetal formou uma camada grossa de turfa, e essa foi se tornando mais compacta com o passar do tempo e endureceu formando essa rocha que chamamos hoje de carvão. A segunda teoria, a do dilúvio, sugere que as plantas que formaram o carvão não cresceram no local, mas foram transportadas de um outro local. Em outras palavras, foram trazidas até lá pela força da água. Os depósitos de carvão são sempre encontrados em sedimentos depositados na água e comumente estão associados a quantidades enormes de fósseis marinhos. As extensas pesquisas de veias de carvão conduzidas pelo Dr. Austin nos Estados Unidos mostram que muitas camadas de carvão foram originalmente depositadas no fundo do oceano, debaixo de enormes massas flutuantes de vegetação. Esses tapetes de detritos flutuantes se compunham de florestas e árvores e plantas arrancadas pelas raízes da terra num dilúvio catastrófico maciço, sob condições como ocorreram do dilúvio de Noé. Matéria vegetal encharcada de água, especialmente incluindo cascas de árvores despregadas dos troncos, foram para o fundo debaixo das esteiras de detritos vegetais flutuantes quando empurradas por ventos, ondas e correntes. Muitas camadas de detritos vegetais foram acumulando dessa forma e, subsequentemente, foram enterradas debaixo de sedimentos argilosos que mais tarde se tornaram rocha dura. Como resultado desse depósito do dilúvio, em alguns casos fósseis de troncos de árvores se encontram enterrados em vários ângulos diferentes e se projetando através das camadas grossas de carvão e outros sedimentos. Mas quanto tempo leva para transformar as plantas em carvão? A maioria das pessoas acha que leva milhares ou milhões de anos para se formar o carvão. Mas isso não é verdade. A ideia que o carvão leva um longo período de tempo para se formar não tem comprovação geológica, porque realmente podemos formar o carvão no laboratório num curto período de tempo. A pressão não é o fator principal na formação do carvão, porque em muitas regiões, especialmente aqui no leste dos Estados Unidos, o carvão está em estratos muito torcidos e deformados que foram sujeitos a grande pressão. Contudo, não mostram calcinação eficaz como deveriam mostrar se a pressão é o fator que forma o carvão. O fator final na formação do carvão é a temperatura. E quase todo mundo concorda hoje que a temperatura é o principal fator que contribui ao carvão. Um evento de aquecimento breve, de curta duração, pode explicar a alteração das plantas para formarem essa rocha dura, compacta e negra que vemos hoje. Que conclusão final tiramos desses fatos? Durante nossa viagem através da natureza em busca de provas fósseis, fixamos as provas nos seguintes pontos. Primeiro, é muito fácil o carvão ter sido feito de massas de material vegetal por alta pressão e alta temperatura em questão de minutos ou horas, conforme essa pressão e temperatura. Então, os longos períodos de tempo para se formarem as camadas carboníferas não são uma exigência. O segundo ponto é que não encontramos nenhuma prova das espécies intermediárias que seriam necessárias para a comprovação da teoria evolucionista. Ora, se isso é verdade, então não existe prova de natureza científica contra afirmar uma criação especial seguida de uma catástrofe em escala universal que produziu as sepulturas em massa para as quais temos muitas provas.
E se isso é fato, então provas contra a criação inexistem, mas existem fortes provas contra a teoria evolucionista. E aqui, no Grande Canyon, termina a busca de nossas origens. O sol se pondo, o dia chega ao fim, e pensamos assim: se essa devastação impressionante pôde acontecer com uma terra tão bela, tão carinhosamente criada por Deus, será que poderia acontecer novamente? A Bíblia diz que sim. A terra será julgada, não por água, mas por fogo. E novamente será por causa do pecado e da maldade do homem. Existe um escape? A Bíblia diz que aquele que puser a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, será salvo. Através da graça de Deus, você ainda nesse exato momento pode tomar esta decisão e ser salvo por toda a eternidade. Por favor, não espere, porque ninguém sabe o dia nem a hora.